Primeira coisa que a gente tem que perder, se a gente quiser entender esse novo mundo e quiser tomar decisões melhores, é o preconceito de pensar. As pessoas têm um preconceito, e é aí que está o grande problema, preconceito de pensar. As pessoas acham que pensar é perda de tempo, o negócio é fazer, né? Mas aí quando a gente vai analisar, por exemplo, vou fazer uma mesa. Quando você vai fazer uma mesa, você tem que pensar nas ferramentas que você vai usar para fazer a mesa, você tem que medir, escolher a madeira, né? Então, quanto mais você pensar no fazer, melhor vai ser a mesa, mais barata vai ser, com mais qualidade você vai entregar para o teu cliente. Só que as pessoas falam, não, vai ficar pensando, a gente está vivendo o final de uma era civilizacional, né, em que a gente teve aí uma queda forte, né, na capacidade de reflexão. A gente entrou muito no automático. As pessoas entraram no automático. Houve uma concentração do pensamento muito centralizado, né? E o resto das pessoas ficaram meio que seguindo a manada, viraram manada. E aí, quando a gente começa a lidar com esse novo mundo digital, as pessoas assim, o que eu tenho que fazer? Me dá aí o... Isso aí acontece muito em sala de aula. Uma vez eu estava em Brasília, a menina falou assim, Nipô, eu estou achando essa sua aula muito teórica. Eu falei, não, a aula não é teórica. É que você é muito operacional. Você está querendo como eu faço os 10 passos do que eu tenho que fazer. E eu estou mostrando para você como você tem que pensar estrategicamente. Porque nós estamos diante de uma mudança que a forma que nós fazemos as coisas está mudando de maneira disruptiva e mais, filosoficamente disruptiva. É mais grave a situação. Então, quando eu comecei a analisar o problema, e olha só que interessante, o problema colocado por um aluno, Nipô, o que a minha empresa tem que fazer diante do digital, e eu estou há 15 anos tentando responder esse problema, eu percebi que o problema me levou para o estudo do fenômeno. E olha só que interessante, um fenômeno causa problema. Então, eu preciso entender o fenômeno para depois minimizar o problema. A ciência, galera, quando as pessoas falam assim, chama os universitários, eu acho que é uma boa metáfora para dizer o seguinte, a ciência a dedicação, é o espaço que foi reservado pela sociedade para resolver problemas cabeludos, problemas complexos. Os problemas mais simples, a galera vai resolvendo sem precisar de ciência. Quando o problema é cabeludo, a gente precisa da ciência. E a ciência, com caixa alta, ela estuda os fenômenos que causam os problemas. Ela vai mergulhar fundo no fenômeno que causa o problema para poder apresentar metodologias para lidar com o problema. Quando você vai fundo no problema, você tem a capacidade de reduzir, né, de melhorar a relação que você tem com o fenômeno. E a partir daí, você consegue melhorar a qualidade, minimizar os problemas em tudo. Quanto mais a gente estuda os fenômenos, mais a gente pode entregar para a sociedade. E aí nós temos duas coisas que a gente entrega. Prognósticos, análise de cenários, o que vai acontecer em determinado cenário, e metodologias para lidar com o problema. Eu estou fazendo nesse período agora uma revisão de tudo que a gente construiu na escola e percebendo que a gente caminhou, na verdade, para o que eu chamo de problemologia. A problemologia foi o primeiro passo na análise do digital, e da problemologia chegamos à fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos. O problema me levou para o estudo dos fenômenos. Se fosse um problema simples, não precisaria. E as pessoas estão lidando no mercado como se fosse um problema simples. Vamos lá, transformação digital, mete aplicativo que resolve o problema. Não, peraí, qual é o fenômeno? Aí nós temos algumas camadas, quando a gente vai analisar, e aí que a gente vai melhorando a qualidade do pensamento e da reflexão,
a gente tem algumas camadas, que a gente aqui chama de edifício do pensamento, que a gente vai trabalhar em cima do fenômeno. Então, assim, em qualquer fenômeno, pode pegar qualquer um. A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: qual é a essência do fenômeno? Que tipo de fenômeno a gente está falando? É um fenômeno econômico, social, político, zoológico, de saúde, cosmológico? Qual é o problema que a gente está falando? Que tipo de... Existe uma ciência que já está estudando, existem pesquisadores que estudam esse problema, esse fenômeno. Qual é a essência dele? O que é estrutural no fenômeno? Sempre vai se repetir. Uma pandemia é algum tipo de vírus, algum tipo de coisa que se expande. Aí existem várias coisas que são conjunturais, né? Uma pandemia pelo ar, pandemia pelo sangue, pandemia pelo sêmen, pelo contato corporal, sei lá. Então existem coisas que são conjunturais e estruturais. Isso a filosofia vai te dizer. A filosofia do fenômeno vai te dizer. Definido essa filosofia do fenômeno, quer dizer, você vê o que é estrutural, né? E aí você vai ver se ele é recorrente, se ele não é recorrente, se ele já aconteceu outras vezes, e aí você vai definir a timeline do fenômeno. É um fenômeno que acontece de 10 em 10 anos, de ano em ano, acontece de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, ou é um fenômeno que acontece no século e nos milênios, como é o caso de uma revolução de mídia. Aí você desce para a teoria, tá? Então, se é esse tipo de fenômeno, vamos agora olhando para a história, olhando para os pesquisadores que estudaram o fenômeno. Você já identificou o fenômeno, você já diagnosticou qual é o fenômeno. Aí você vai para a segunda etapa. O que causa esse fenômeno? Aí você já está olhando para o período que começou o movimento do fenômeno. O que causou o fenômeno? Qual é a causa? O que traz o fenômeno, né, de uma coisa implícita para uma coisa explícita? O que detona o fenômeno? O que detona uma pandemia? O que detona uma erupção? O que detona um eclipse? O que detona uma revolução de mídia? Aí, se você tem a timeline certa, você vai conseguir identificar. No caso que a gente identificou, é o quê? O aumento populacional. Aí você tem um fator detonante, depois você tem um consequente. Qual é a consequência? Se a gente olha para o passado, se é um fenômeno social recorrente, qual é a consequência natural que acontece com esse tipo de fenômeno? Aí a gente vê que existe uma demanda na sociedade por uma atualização da macro-sobrevivência. Para quê? Para poder abrigar mais gente. Aí pronto, as coisas ficam mais claras. Aí nós vamos para a metodologia, são 2 pacotinhos de metodologia. O primeiro é uma ferramenta de diagnóstico, de prognóstico, que você pode usar na educação, na saúde, no direito. Você tem uma ferramenta que é o que a gente chamou aqui de futurismo competitivo, no nosso caso, mas em qualquer lugar vai ter essa ferramenta de análise, em que você vai analisar como é que você olha o fenômeno para um determinado segmento. E depois uma metodologia para lidar com o fenômeno. No nosso caso, é uma metodologia de migração para uma organização tradicional e ir para esse novo cenário. E aí, então, a gente propôs aqui a nossa inovação bimodal administrativa, que é preparar culturalmente para uma mudança filosófica disruptiva, que é um outro modelo completamente diferente. Então, temos que perder o preconceito de pensar. E quando a gente vai perder o preconceito de pensar, a gente tem que usar as ferramentas adequadas. O pensamento trabalha com ciência, método científico. A gente não pode se perder disso. Se as pessoas querem fazer a diferença nesse novo século, elas têm que perder esse preconceito de pensar. E aí começar a entender que a gente está vivendo... Olha só, olha o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo o fenômeno mais relevante da história do Sapiens, o mais impactante, o mais radical, o mais impactante, é aquele top fenômeno top. Nós estamos vivendo um fenômeno top sem nenhum tipo de informação sobre o fenômeno. Baixíssima informação sobre o fenômeno. Parecida com a pandemia. Um fenômeno que veio
que abalou o globo, toda a sociedade humana, né, em que a gente sabia muito pouco sobre ele. O digital é mais ou menos parecido. A única diferença é que o digital é um fenômeno mais lento, não é letal, do ponto de vista da vida, e a pandemia foi um fenômeno muito mais rápido, letal. Mas é mais ou menos parecido com as duas coisas. A gente tem muito pouca informação sobre o digital e precisa usar a fenomenologia, né, a ferramenta que a ciência tem para estudar os fenômenos, para poder entender qual é o fenômeno e a gente começar a lidar melhor com ele. É simples assim, complexo assim. Bom, quer participar da melhor escola de futurismo do Brasil, que tem trabalhado de maneira adequada com esse fenômeno? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, tô dentro, quero ser bimodal, quero sair urgente de Matrix. Bom fim de semana.